Boa tarde a todos. Abrindo a nossa sessão solene do dia 7 de agosto de 2014, sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Gervani para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem em pé. Boa tarde aos colegas. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, em derredor ao seu povo, desde agora e para sempre. O centro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto ao que se desviam para sendas tortuosas, leva-los o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Só corrigindo, né? Falei a sessão ordinária. Convoco a secretária-geral da Câmara, Dinamaí, para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica 38, 522, sessão ordinária da segunda legislatura da 16ª. A ata anterior foi colocada em discussão e, não havendo, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente fez a leitura da mensagem de veto número 2/14 e Edmar pediu para que o assessor jurídico falasse sobre o veto, onde, uma vez que o parecer jurídico foi legal e constitucional, e agora vem com esse veto. Marcos Paulo disse que teve parecer favorável por questão de que a forma foi utilizada. Assim entendeu o executivo, e aconselhou a manutenção do veto e que depois o autor apresente outro na forma de lei complementar. Edmar falou sobre a quantidade de vetos que passaram pela Câmara, e que só de sua pessoa foram 3, mas mesmo contrariado vai concordar com o veto. Foi eu? Agora eu perdi. E que já está protocolando outro. O Washington comentou que esse projeto passou por todos os procedimentos, pelo jurídico, e que na época não houve ilegalidade e inconstitucionalidade. E depois de aprovado, o jurídico da prefeitura deu parecer pela inconstitucionalidade. E aí indagou qual dos jurídicos que tem razão. Edmar falou sobre alguns projetos seus, e que inclusive a lei das farmácias, que não está sendo cumprida. Paulo também comentou que em todos os seus mandatos nunca viu tantos vetos. Temos que reunirmos e, se for o caso, que derrubamos esses vetos. Ernesto comentou que o prefeito sabe que dentro da constitucionalidade vai ser aprovado. Disse ainda que poderíamos derrubar o veto, pois é interessante o projeto, porque pessoas com essas enfermidades vão ser isentas de IPTU. E que não é só ganhar dinheiro, pois o executivo tem aumentado tudo, e a arrecadação do município é muita. E vem o Nico mentindo e fala no rádio que nós estamos ingestando, e que muitas vezes vem com perseguição, e pensou que o prefeito faria um governo dos melhores, porque foi presidente da Assembleia, deputado e governador de Goiás, e não tem entendimento com o poder legislativo. Encerradas as discussões, o mesmo foi aprovado por maioria em primeira votação, em única votação, com voto contrário do vereador Marcelo do Vale e abstenção do vereador Ernesto. Projeto de lei complementar número 1/14 foi lido e seu autor Edmar comentou que, mais uma vez, apresenta projeto de lei, preocupado com o verde e a qualidade de vida do nosso município. E diz que esse programa do IPTU verde já foi feito em várias cidades, sendo um incentivo. Marcelo do Vale comentou sobre o projeto anteriormente, que votou contrário, e disse que o projeto de isenção, redução, na constitucionalidade, isso não é abdicação de receita, o qual questionou ao jurídico Marcos Paulo. Eu mesmo fez uma explanação e finalizou que na visão da Procuradoria é legal e constitucional.
Finalizando a discussão, o referido projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei 15/14, de autoria do vereador Marcelo do Vale, o qual questionou o parecer jurídico, dizendo ser um projeto corriqueiro no Brasil, onde há 24 anos vem sendo constante, e que não está atribuindo despesa. Falou sobre o convênio que é facultado e sobre o ECA. E em discussão, o vereador Osho parabenizou o Marcelo e comentou que em escolas eles abordam esse tema de versatilidade. Falou sobre o ECA e que é um dos programas mais avançados que temos no nosso país. Falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e que não viu inconstitucionalidade nenhuma, até porque é adepto dessa premissa, de ver ser discutido dentro da sala de aula, e que o projeto chegou em boa hora e tudo que enriquece é favorável. Renata achou o projeto interessante, mas o jurídico diz que é inconstitucional, mas a partir da hora que foi considerado a sua inconstitucionalidade, não deveria chegar ao plenário. Marcos Paulo explanou sobre o mesmo e disse que tem vários órgãos que vão manifestar sobre a inconstitucionalidade, e que primeiro seria a Procuradoria, e isso é um parecer. Nós não arquivamos, e que todos os projetos têm parecer por nós, mas quem dá a palavra final é a comissão de CCJ, e que é uma questão de interpretativa e analisando, nós entendemos por unanimidade pela ilegalidade. Comentou sobre o artigo 45 do inciso 4º da Lei Orgânica e ainda disse que só a CCJ pode barrar o projeto e as demais não. Edmar disse que achou muito vago o artigo 45. Flávia ressaltou sobre a assessoria da Câmara, que preza muito e que às vezes é vivendo e aprendendo. E disse que dá muito valor e que o assessor Marcos Paulo está de parabéns. Fez comentários sobre uma situação sua com relação ao TCM. Falou que na sua comissão acatou o parecer do jurídico e que esse projeto é interessante, que poderia modular ele. E também disse que esteve em uma escola e que lá uma garota falou que poderia ter uma médica para que possa estar nos ouvindo, orientando. Silvio parabenizou o vereador Marcelo, dizendo que é um projeto da cidadania, ajuda na formação da personalidade da criança e do adolescente, mas questionou sobre as nossas comissões, elas que vão dizer se é inconstitucional ou não, e acho que tem que ter harmonia do legislador com a assessoria. Edmar parabenizou Marcelo do Vale e comentou que vimos bullying em escola, assédio, pedofilia e tantos vexames que existem. E acho que tem que ter conhecimento nas escolas e que as crianças têm que crescerem sabendo os seus direitos e que não estamos mexendo na estrutura. E disse ainda que o professor tem que ter um salário bom, ou seja, serem bem pagos para que prestem um serviço de qualidade. Paulo concorda plenamente com esse projeto, justamente com as colocações que foram ditas anteriores dos nobres colegas, fez comentários sobre os pareceres e é favorável ao projeto. O tio Marcelo comentou sobre seu parecer na comissão e com as discussões vê que esse projeto não está gerando gasto, e sim incentivo para ser divulgado, e que é favorável. Ernesto diz que Marcelo foi feliz com esse projeto, que protege e se o executivo também entender, e com isso vai dar mais informações às crianças e adolescentes. Comentou sobre as palavras do assessor Marcos Paulo, onde diz que em um tribunal é de uma maneira e em outro é de outra maneira. E que cada um defende uma tese, dizendo ainda que o legislativo está tendo um crescimento e ainda é um projeto que vem de encontro com a sociedade. E que precisamos é darmos proteção a essas crianças. E ainda disse sobre os pareceres do TCM e que eles erram muito e que aqui é o lugar das discussões, e comentou sobre as palavras do vereador tio Marcelo. A seguir, o referido projeto foi aprovado por maioria em primeira votação, com a abstenção dos vereadores Flávia, Silvia e Renato, e voto contrário do vereador Gervani, onde o mesmo vai acompanhar o parecer jurídico. Adão justificou o voto, dizendo que esse projeto beneficia muito, e comentou sobre o assunto que Gesiel colocou no Facebook e em grupos, o qual disse da atuação dos vereadores na sessão do dia 5/8, dizendo ser uma vergonha e outras coisas mais. Projeto de Lei 29/14, de autoria do vereador Marcelo do Vale, o qual comentou sobre a festa que teve da família Mundina no mês de abril.
e que lá falaram de incluir no calendário municipal a referida festa, e que o mesmo fez uma pesquisa em alguns calendários. Falou ainda que no projeto não fala que o município vai organizar, que vai ter despesa. O objetivo dele é só colocar no calendário. E que Mineiros ainda tem várias famílias que fazem essa festa tradicional. Ernesto disse da sua preocupação e que a festa vai tornar pública. O Washington falou sobre a festa do Mineirinho, que é pública, e concordo com o vereador Ernesto, onde fala da preocupação. E que sente muito, mas não vai votar favorável. Jeane disse que no ano passado iria fazer esse projeto, mas que foi orientado pelo jurídico Vasco, que teria que ser uma festa aberta. Em seguida, Marcelo disse para não colocar os colegas em situação de desconforto, vai retirar o projeto e que vai estudar para que possa estar apresentando ele novamente. Projeto de Lei 23, de autoria do vereador Edmar, foi lido e o mesmo comentou que esse projeto é semelhante ao projeto do vereador Marcelo do Vale, onde fala sobre o ECA, e vê que tem que ser divulgado nas escolas esse tema, a questão da violência, que as mulheres sofrem e que não vê inconstitucionalidade, e que tem o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Ernesto frisou que na gestão do ex-prefeito José Antônio teve o projeto Pequeno Operário, que nunca causou problemas à administração, fez só ajudar muitas crianças. Marcelo do Vale disse que esse projeto está pedindo que seria um dia só, para estar conscientizando os direitos da mulher, e que não está alterando o cargo, ou seja, aumento, só está pedindo para inserir. Flávia fez uma indagação ao jurídico se a Câmara pode fazer um dia como é feito em sessões de entrega de títulos, moções, e seria legal. Se fizéssemos comemoração em abordar a questão dessa natureza, o qual disse que seria legal, e também comentou sobre o parecer jurídico desse projeto, e o vereador Washington sugeriu que discutisse com os professores sobre a implantação deste. Encerradas as discussões, a presidente colocou em primeira votação, e o mesmo foi aprovado por maioria, com abstenção dos vereadores Silvio e Flávio, e voto contrário do vereador Gervani, onde o mesmo vai seguir o parecer jurídico. A seguir, esgotado o prazo regimental, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando outro para o dia 7 de agosto de 2014, às 16 horas. Encerrada a leitura da ata, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. A ata aprovado por unanimidade. Convido a primeira secretária, a doutora Jeane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Boa tarde a todos. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2014, que dispõe sobre complemento no inciso 9º ao artigo 11 do Código Tributário Municipal, Lei número 6 de 2011 e da outras providências, de autoria do vereador Edmar Andrade. Projeto de Lei número 49 de 2014, que fixa critérios para meia entrada a todos os trabalhadores em educação e da outras providências, de autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 368 de 2014. Requer instalação de uma rotatória na Avenida Coqueiros, esquina com a Rua 17, setor Iores, de autoria do vereador Gerva. Era o que tinha para hoje. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Informo ainda que essa sessão está sendo transmitida pelo site da Câmara, www.mineiros.gov.leg.br. Em fase de projetos que dependem de apreciação nas comissões, suspendo a presente sessão para que as comissões se reúnem. Reabrindo os trabalhos, passaremos agora à discussão do projeto de lei número 26 de 2014. 47, projeto de lei. Senhora Presidente, nobres vereadores e vereadoras, cumprimentando Vossas Excelências com respeito e consideração, encaminho a esta augusta Casa de Leis o projeto de lei infraidentificado para apreciação e votação dos nobres edis. Projeto de lei número 25, que altera a Lei 1612 de 2013, que institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências. Nobres edis, o presente projeto de lei visa a autorização legislativa para o repasse de R$ 6,00 por aluno de cada unidade escolar, apenas na oportunidade do mês de setembro de cada ano,
com a finalidade de implementar os gastos originários da comemoração do aniversário do município de Mineiros. Ressalta que anualmente as unidades escolares têm participado efetivamente na comemoração do aniversário do município. Assim, a autorização do repasse se faz necessária, com vistas a implementar as despesas extraordinárias efetivadas nas escolas. Ademais, a comemoração do aniversário do município é de tamanha importância para a população mineirense, além de incentivar os estudantes à prática da comemoração cívica municipal. Nesse sentido, buscando dar mais um incentivo às unidades escolares de Mineiros, é que solicitamos a autorização para implementar, na oportunidade do mês de setembro, o recurso do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola. Isto posto, por se tratar de projeto de inteira pertinência e de relevante interesse público, rogamos para sua aprovação da forma estabelecida na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta augusta Casa de Lei. Prefeito Municipal de Mineiros, Agenor Rezende Rodrigues. Passo a palavra ao líder do prefeito para que faça a explanação do projeto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nossos colegas. Boa tarde ao plenário. Esse é um projeto de interesse nosso, né? Eu vou ler aqui, eu acho que ela é bem simples e bem patriótico para nós, né? Vou só ler a mensagem aqui, ó. O projeto visa autorização de repasse de R$6 por cada aluno da unidade escolar, né? Apenas a oportunidade do mês de setembro de cada ano, com a finalidade de implementar os gastos ordinários na comemoração do aniversário da cidade. Então, isso é uma despesa, né? Que tem para que não seja uma maneira legal de repasse, né? É isso, minha opinião. Eu acho que é uma coisa bem simples e bem patriótica municipal, né? Coloca o projeto em discussão. E é só para a festa do 31 de outubro, né? No aniversário da cidade, né? Então, coloca o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em primeira votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 47, aprovado por unanimidade em primeira votação. Passaremos à discussão do projeto de lei. Primeira discussão do projeto de lei número 25, de autoria do vereador Marcelo do Vale, que revoga o artigo 2º da Lei 1232, de 7 de setembro de 2005. Passo a palavra ao vereador Marcelo do Vale para que faça a defesa do seu projeto. Presidente, eu gostaria só mesmo. A senhora poderia ler a emenda e já eu discutiria o projeto, depois os autores da emenda discutiriam a emenda. Apresenta o projeto primeiro para o pessoal se inteirar, depois a gente já fala da emenda. Então tem duas emendas. Aí você apresenta o projeto, os autores apresentam as emendas. Mas eu gostaria, viu, de que a senhora lesse a emenda, porque eu já ia apresentar o projeto já defendendo, conforme eu não sei o que teve a emenda aí. Só fazer a leitura da emenda. Ali, ó. Então, aqui tem duas emendas, uma do próprio vereador Marcelo mesmo, do Vale, e a outra do vereador tio Marcelo e Jeane.
A emenda número 1, modificativa, ela fala o seguinte. A emenda do projeto de lei número 25, de 10 de abril, revoga o artigo 2º da Lei 1.232, de 29 de setembro de 2005, e o artigo 2º, artigo 1º do projeto de lei número 25, de 2014, de 10 de abril, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 2º, caput, e seu parágrafo único da Lei 1.232, de 29 de setembro de 2005. Essa é a sua emenda do próprio Marcelo, e só uma correção. E agora do tio Marcelo e da Giane, a emenda modificativa de número 2, que é o artigo 1º, o artigo 2º também, da Lei 1.232 de 2005, de 29 de setembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas para o consumo no local, em estabelecimentos comerciais localizados nas imediações dos estabelecimentos de ensino do município de Mineiros, abrangendo 100 metros de distância dos portões principais das instituições. Parágrafo único. Referida proibição não se aplica às seguintes situações. A. Aos estabelecimentos comerciais que receberam licenças para funcionamento e que estão instalados no mesmo local anteriormente à instalação do estabelecimento de ensino ou que estejam instalados no mesmo local anteriormente à data de promulgação da Lei 1.232 de 2005. B. Aos estabelecimentos comerciais cujo horário de funcionamento não coincida com o funcionamento da instituição escolar. C. As instituições de ensino superior. E artigo 2º, essa emenda entra em vigor a partir da sua publicação. Sala das comissões da Câmara Municipal de Mineiros, vereadora Giane, vereador Marcelo Tio. Senhora presidente, demais pares, assistentes. Então, esse projeto vem revogar o artigo 2º da lei. Ele é só um normativo que veio a ser revogado, que pretende ser revogado, que disciplina a concessão de novas licenças de funcionamento para bares similares a menos de 150 metros. Esta lei, entendo que a lei no artigo 2º tem gerado efeitos negativos e prejuízos aos comerciantes de bares e similares nas proximidades dos estabelecimentos educacionais, vez que vem negar suas licenças de funcionamento. O que eu mais pego aqui é o fato, nosso ordenamento jurídico, pátrio, leis já vedam a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, como o nosso próprio ECA, a Lei 8.090, já fala que é proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então, onde inclusive tipifica essa norma como crime. Então, por si só, desfaz necessária essa manutenção desse normativo que vem a ser revogado, haja vista que vem causando prejuízo enorme a comerciantes da cidade, aos bares, que tem alguma proximidade, acho que vem causando prejuízo, principalmente aos certos comerciantes que já possuem estabelecimentos que anteriormente faziam venda e que hoje estão sendo proibidos. Ainda mais em Mineiros, o desfoque ainda é maior, porque há casos que há proibido de um lado e do outro vende, ao lado vizinho, lado direito vende, e aquele ali ficou proibido. Então há muito conflito de normas, ali ficou muito prejuízo a comerciantes, acho que prejuízo ao comércio, prejuízo ao movimento dos comerciantes, principalmente pequenos comerciantes, onde ficam impedidos os proprietários de trabalhar e adquirindo sustento familiar. E onde, que aqui eu entendo até que quando a gente proíbe, faz tudo, o artigo 6º da Constituição Federal fala que o direito social é um direito social, o direito ao trabalho. Então, acho que até fere o artigo 6º da Constituição Federal. Olhando para em cidades vizinhas, igual Jataí, não existe proibição, não existe lei que taxa normativos que faz essas proibições. Em Jataí, a lei específica, que é na Praça Tenente Omar Menezes, que é aquela praça dos pit dogs, que ali
fizeram proibição de bebida alcoólica ali, até porque tem 2 escolas perto, mas nem foi causa de escola, nada. Porque eram os pit dogs e causa de som automotivo, e fez lei, polícia pegava, eu conversei até com o pessoal lá da prefeitura de Jataí, e os policiais ficavam, tirava som automotivo e não dava conta, e colocava som automotivo, levava bebida, e proibia a venda, e proibiu a venda, e com essa proibição parece que algum som automotivo, parece que o movimento ali parou e reduziu aquele transtorno que estava acontecendo na Praça de Omar Menezes. Mas lá em Jataí mesmo, Jataí Rio Verde, não tem nenhum impeditivo que proíbe. Tanto que aqui em frente o Cesut existe estabelecimento que vende. Em frente outra faculdade jataiense, lá acho que é a Faja, também tinha estabelecimento que vendia. Então ali não causa prejuízo aos comerciantes. Então, essa revogação normativa em questão, através do presente projeto de lei, não traz prejuízo aos nossos crianças e adolescentes. Vê se já existe lei que proíbe a venda de bebida alcoólica ao menor de 18 anos, cabendo ao órgão governamental fiscalizar os cumprimentos da lei nos estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica. Então, hoje nós temos os agentes protetores da guarda da criança e adolescente, que são os conselheiros tutelares. Hoje, os agentes do juizado especial também fazem essa proteção, que muito bem hoje tem feito na nossa cidade. Acho que é exemplo, Mineiro está sendo exemplo em vários locais pelos índices, pela tabela do TJ, na área da infância e juventude. Os agentes de proteção da infância e juventude mineiros hoje está sendo destaque a nível estadual pelo seu trabalho, pelas suas planilhas. Então, já tem agentes protetores que vão ter de defender a lei, o ECA, que proíbe menor de 18 anos. Mas aqui a gente não pode proibir o comércio, não pode taxar o comércio, e acho que até impedir o artigo 6º da Constituição Federal, que fala que é um direito social, o direito ao trabalho. Você quer fazer a defesa da sua emenda? Daí a gente faz a dela, a gente... Emenda é porque o projeto original colocou fica revogado o artigo 2º caput e seu parágrafo único. Aí o Vasco pediu para colocar seu parágrafo único da lei e tal, só para complementar. Mas a emenda é só para dar clareza ao texto. O jeito é para revogar. Então passaremos à discussão do projeto. Vereadores que queiram discutir, escrever junto à secretaria. Defender a emenda e depois discutir junto. Então, Jeane discute a emenda, por favor. Boa tarde a todos. Essa emenda que eu e o tio fizemos, na verdade, quando o Marcelo falou em revogar a lei, eu e o tio Marcelo sentou, conversou, a gente conversou com alguns diretores, alguns pais, professores, e a gente acha que se liberar, geral, não fica bom. Então, o que nós resolvemos fazer? Tem alguns proprietários de bares que estão sendo prejudicados com essa lei. Que são, por exemplo, tem o Bitinho, seu Ari, a Arilza, e aquele outro lá de frente, a Arilza, é o... Não, o de frente. Tiqueira. Então, o que nós fizemos? O Tiqueira e a Arilza, o problema é a distância. Só que o horário de funcionamento do bar deles não coincide com o horário de funcionamento da escola. Então, nós pusemos aqui, né, que aos estabelecimentos comerciais cujo horário de funcionamento não coincida com o funcionamento da instituição. Já que não funciona, não tem por que proibir. O outro, do Bitinha, é que ele já tinha o bar há muito antes da empresa, da escola, da lei. Só que o que acontece? Fizeram ele registrar a firma depois da lei. Então, ele ficou proibido, né? Mas como ele já tinha, a gente colocou aqui, aos estabelecimentos comerciais que receberam licença para o funcionamento, que estão instalados no mesmo local. Ou seja, se eles conseguirem comprovar com alvará, que eles já pagam há anos, que eles estão ali naquele local, antes da lei, eles podem continuar vendendo. E ao ensino superior, ensino superior, todo mundo maior de 18, acho que não
não tem esse problema. Então, o que a gente queria mesmo era não prejudicar, deixar os bares prejudicados, mas também que não prejudicassem as escolas, os alunos, né? Agora o tio vai falar um pouco. Tio Marcelo, ajuda a Giane aí. A situação, em primeiro lugar, deixar minha opinião favorável ao projeto do Marcelo do Vale. Acho que realmente existem órgãos que fiscalizam mesmo, e a maioria, e muitos comerciantes de bares e, vamos dizer, mercearias estão sendo prejudicados. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai questionar sobre violência, abuso sexual de menor, a gente teve a curiosidade, não, a iniciativa de conversar com diretores de escola, com pastores, com pais, e a gente, com o tenente Roberto, que nós fomos, até a Beatriz estava, ele citou várias vezes que o maior índice de violência sexual, violência armada, assaltos, é a bebida alcoólica, e muitos menores de idade, por serem protegidos pela lei, por estar naquela fase de inconsequência, de aventura. Então, como havia necessidade, sim, de liberar essas bebidas, a gente tentou achar um meio que agradasse a gregos e troianos, e essa lei e essa emenda libera a bebida alcoólica nas universidades, nos ensino superiores. O exemplo que o Marcelo do Vale deu em Jataí são todos de universidade. Proíbe abrir estabelecimentos novos próximos a escolas que não são superiores, e diminui de 150 para 100 metros. E o exemplo claro do Bitinha, desse pessoal, é que eles vão ser liberados a vender, porque eles não podem realmente ser prejudicados por uma lei que veio depois que eles tinham o comércio deles. No caso dos outros, como lá no caso do Colégio Ágape, só estuda criança, fecha às 5h30. Por que ele tem que ficar fechado à noite durante ele vender o lanche? Não tem aula? Então a gente tentou adequar e regulamentar isso daí, agradando aos pais, às igrejas, à polícia militar e também ao dono de todos os estabelecimentos que já estão vendendo e estão hoje sendo prejudicados. Todos aqueles que vieram atrás da gente estão defendidos pelo projeto do Marcelo e pela emenda, caso seja do agrado e do aceito de todos os vereadores que estão aqui. Deixa eu só completar. Eu acho que se a gente revogasse essa lei, ia ter um desgaste muito grande. Inclusive, se não me engano, foi o vereador Adão, que foi em uma igreja, num dia de um culto, que o assunto do culto era liberar bebida alcoólica próximo de escola. Era a venda de bebida alcoólica próximo de escola. Então, acho que o desgaste ia ser muito grande. Vereadores queiram escrever e discutir o projeto. Passa a palavra ao vereador Washington. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Desde o primeiro momento em que essa proposta foi apresentada para discussão mais uma vez, eu mantenho o meu posicionamento. Eu acho até por uma questão de ser coerente. Nós acompanhamos a violência crescendo em todos os aspectos em nossa sociedade, tanto nas capitais quanto no interior. E eu sempre tive a oportunidade de, como repórter, apresentador de programa policial, fazer essa análise, acompanhar a polícia nas reflexões, o Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude, Conselho Tutelar. E me lembro muito bem que houve um esforço significativo para a criação dessa lei, para regularizar, para regulamentar o horário de funcionamento de bares e similares, porque nós chegamos no nível de violência extremamente alta em Mineiros. E quando essa lei foi aprovada, em 2006, mais ou menos, o índice de violência diminuiu significativamente. Foi 40% que diminuiu o índice de violência. Feliz é o município hoje que consegue diminuir o índice de violência em 40%. Feliz é o município. E nós, na condição de vereadores, nós temos que ter a responsabilidade das leis que nós votamos aqui na Câmara. Porque muitas vezes a Câmara Municipal, os vereadores,
sai por aí pelas ruas da cidade fazendo campanha pela paz, mas aqui dentro da Câmara, na hora de fazer as leis, nós estamos a favor da violência. Então, é por isso que eu mantenho o meu posicionamento contrário a essa propositura. Acredito, vereadora Giane, que nós não podemos governar para as pequenas minorias. Nós temos que governar para a maioria. É para a maioria que nós devemos governar. Nós temos a responsabilidade disso. A sua emenda, não estou, Marcelo, não estou fazendo isso para criticar a sua pessoa com esse projeto, com essa propositura. Sei que nós tivemos grandes discussões aqui na Câmara esses dias passados, quando estávamos discutindo essas propostas. Existe aquele ditado de quem não chora não mama, e aqui só veio quem estava com vontade de ter os seus benefícios garantidos. Mas a sociedade que não participa das discussões da Câmara, estão lá dentro das igrejas, estão dentro das residências, estão dentro das suas instituições, eles estão acompanhando todo o nosso passo. E nenhum pecado fica sem castigo. Então, diante dessa situação, eu acredito, Giane, eu sou completamente radical, contrário a esse projeto, entendeu? Mas acho que a sua emenda, ela traz um alento. Ela traz um alento para essa situação. Nós não podemos permitir que o sujeito monte um boteco na porta de uma escola. Eu sei que tem vereador aqui que é favorável que isso ocorra, mas nós não podemos permitir. E a Câmara funciona com maioria. Então, a criança não vai entrar no boteco para comprar bebida alcoólica, porque a lei proíbe. Apesar que se fosse tão garantido a lei proibir, a gente não via crianças bêbadas andando pelas ruas da cidade e praticando atos de delinquência. Mesmo sendo proibido, eles conseguem comprar ou conseguem que alguém compre para eles. Agora, o que nós temos que evitar é que aquelas pessoas de má índole, de mau comportamento, que vai se embebedar na porta da escola para observar, aliciar as meninas e os meninos que ali entram e saem. É isso que nós temos que evitar. Não vamos resolver os problemas porque não somos a palmatória do mundo. Mas nós temos, com as nossas ações e com os nossos atos, evitar que fatos como esse venham a ocorrer. Por isso, para não ser omisso a essa situação, eu vou ser contra o projeto e vou ser favorável à sua emenda, que, como eu disse, ela traz um alento para essa situação. Algum vereador mais para discutir o projeto? No caso, você é a favor da lei original, não, do projeto original. Então, doutora Flávia, passa a palavra. Eu fiquei com dúvida depois do pronunciamento do ótimo. Uma vez votando na emenda, a emenda já respalda a implantação de novos bares, né? A sua emenda lá põe, fala em datas, a partir de tal época. Não respalda isso? A emenda defende os bares que já existiam antes da lei, que foi feita em 2005, proíbe novos bares, próximas instituições, a venderem bebidas alcoólicas, porque aí eles não estariam prejudicando ninguém, porque eles não podem abrir, e libera nas universidades, onde não tem menores. E uma vez aprovada a sua emenda, o seu projeto fica limitado, já fica limitado. Então, pode aprovar o projeto e a emenda, porque o projeto já vai ficar limitado. É isso aí. É por isso que eu estou te falando, Gerva, respondendo a sua pergunta. A emenda, ela melhora o projeto, ela ameniza o projeto, resolve algumas situações e traz um alento aí para esse projeto, ela melhora o projeto. Por isso que a emenda precisa ser passada. O doutor Vasco vai explicar aqui um pouquinho.
senhora presidente, senhores vereadores, para ficar bem tranquilo, o projeto de lei ele está revogando o artigo de uma lei. Né, vereador Marcelo? Fica revogado o artigo 2º da lei. É isso que ele está fazendo, ele está alterando uma lei já existente. Consequentemente, se ele for aprovado, revogou-se a lei, certo? Se ele for derrubado, ou seja, se o projeto originariamente for derrubado, a emenda tem que ser votada, porque ela existe, mas é que ele ser aprovado ou rejeitado não vai alterar a votação da emenda. Por quê? Porque ele é um projeto que está simplesmente alterando uma lei que já existe. Entendeu? Um artigo de uma lei já existente. Ou seja, se não se aprova ele, o que acontece? A lei permanece como estava. Aí vem uma emenda que vai dar nova redação àquele artigo da lei. Com certeza. Independente do projeto. Em verdade, o projeto revoga-se o artigo 2º. Né? O artigo 1º do projeto fica revogado o artigo 2º caput da lei. Então, se esse projeto for votado, revogou a lei, o artigo 2º, se ele for aprovado. Aí vem a emenda, se for aprovada, o artigo 2º vai ter nova redação. Exatamente. Agora, se o projeto for rejeitado, permanece a emenda do artigo que já está na lei. Então, é essa a solução. Agora na questão já da emenda, disse que o estabelecimento que estiver em funcionamento anterior à lei, tá. Mas tem bares que tinham funcionamento anterior à lei, mas que funcionava ilegalmente. Eu acho que tinha bares que não tinha, tipo alvará, licença. Tinha? Eu me preocupo, porque aí sim o cara vai ter que ter uma lei a partir de onde ele vai ter a primeira licença. Renato, eu acho que tem trabalhadores que trabalhavam na clandestinidade. O problema que eles nos passaram, Renato, é que no caso até o Bitinha, ele funcionava dentro da lei, aí foi obrigado, por ele ser uma empresa, a se tornar pessoa jurídica. Aí a pessoa jurídica dele foi posterior a 2005. Aí o argumento da prefeitura é que ele abriu depois de 2005. Então agora nós estamos tirando isso, não tem que ser pessoa jurídica. Se ele funcionava antes, ele era pessoa física. Não era. Entendeu? Então aí essa emenda... De repente ele não encaixa, ele está fora. Não, aqui ele está incluído. Eu passo a palavra ao vereador Ernesto Vilela. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários do Poder Legislativo, assistentes. Senhora presidente, senhores vereadores, o projeto do Marcelo, eu entendo, Orto, que já é proibido a venda para menores de 18 anos. O índice de entorpecentes aí em nossa cidade é altíssimo e tem que ter, é muito pior, muitas vezes pior que a bebida. Agora, o que vai acontecer? A bebida seria melhor se não existisse, seria, né? Mas é a cultura do povo brasileiro. Infelizmente ela não é nada ilícito. Agora, o que precisa é de que os nossos governantes dê segurança, né? Que não aceite lá vender para menores de 18 anos. Contraria determinados segmentos, contraria, né? Contraria. Lembra, Paulo, eu acho que você aqui estava, quando queria fechar os bares aí. É um absurdo.
Os caras vivem daquilo ali, Marcelo. Eles dependem também. Não é melhorar um ou outro, não, Washington. Talvez eles tiveram... O Bitinha, por exemplo, teve lá do pai dele essa educação, o meio de vida daquilo. Eles profissionalizaram muitas vezes isso aí. Então, eu não vejo ilegalidade. Acho até que é uma lei que ela poderia até ser inconstitucional, porque está proibindo, né? Já é proibido, Fernando, a venda para menor de 18 anos. Quando diz aí, tenta dar uma amenizada aí, até eu tenho minhas dúvidas, mas de limitar, né? Que o direito, o artigo 5º da Constituição Federal, direito é igual para todos, né? Se não é proibido, se não é uma coisa ilegal, né? Por que nós vamos aqui querer salvar aí uma coisa que nós não vamos dar conta, né? Seria interessante, se estivesse aqui, nós conseguíssemos aqui ter uma proibição, ter uma medida aí para acabar com os entorpecentes aí. Acaba, né? Vão conseguir acabar? Então, eu fico aqui preocupado quando o Poder Legislativo tenta aí, nessas situações, aí, prejudicar, e uma grande parcela é a nossa cultura. É a nossa cultura, né? Eu não vejo aqui, muitas leis aqui já foram sim, que vieram sangrando o povo. E muitas vezes, aqui eu falei, né? Muitas vezes, aqui, eu lembro de criticar, por exemplo, na última, Flávia, na última LDO, Vossa Excelência desempatou para que sejam 70%. Né? Aquilo, nós sangramos a população. E aqui sempre usei essas questões, porque nós deixamos aí, de muitas vezes, de ter condição de fiscalizar. E hoje, fico feliz que Vossa Excelência mudou o seu conceito. Né? Viu? Tanto é que na minha entrevista hoje, que saiu na Verde Vale, eu dizia, não sei se vocês puseram tudo, que talvez é uma das câmaras que eu já participei, que está tendo maior interesse, né? Isso é importante para o Poder Legislativo, que está defendendo aí a sociedade, está preocupado, né? Então, eu fico preocupado com essas questões. Segmentos, por exemplo, eu lembro aqui, Washington, eu sei, aqui tem evangélicos, né? E muitos deles são contra aí a bebida alcoólica, contra. Trouxeram aqui, quando era para fechar os bares, trouxeram aqui pastores. Eu mantive meu posicionamento, lembro a vocês, falei, porque nós não podemos deixar um pai de família também, deixar de tratar ali da sua família e partir para outras coisas. Talvez possa eles, com essa proibição, começar a entrar em outras áreas aí que não sejam lícitas, né? Então, tem que ter esse balanceamento. Seria bom se não existisse, é que eu já disse. Seria bom se a nossa cultura não tivesse aí o álcool para ser consumido por nós, pelos humanos. Mas, infelizmente, tem, e nós não podemos aí, entendo que se entrarem, é inconstitucional, é inconstitucional essa proibição. Portanto, eu acho que nós aqui temos que ter responsabilidade, pensar também no impacto que causa a essas famílias que trabalham, que têm isso como profissional. Como nós temos aqui médicos, como temos aqui todo agricultor, produtor, comerciante, então nós temos aqui que preocupar com todos que nós representamos. Nós fomos eleitos para representar uma parcela, para representar toda a sociedade e não só uma parcela. Portanto, eu vejo que o projeto é legal e que a segurança, quem tem que fazer é os nossos governantes. Eles foram eleitos para ser gestores e isso é de alçada deles. A segurança tem que ser por eles, né? É o poder executivo que toma conta disso aí. Não nós aqui, vereadores, tentar aí impedir, tentar prejudicar essa parcela da sociedade. Portanto, hoje, sou favorável ao projeto, acho que já tem a lei que é ilícito vender para menores de 18 anos. E essa fiscalização aí tem que ser feita. Portanto, nós não podemos usar aqui nosso poder para prejudicar um, ou dois, ou três, ou milhares. Portanto, é lícito, é legal o projeto do vereador Marcelo, e se quer emendar, acho até
eu me abstive nas comissões, né? E vou, por entender, Marcelo Timo, que não tem, que pode ser inconstitucional. E dependendo de ideias aí, pode ser porque o artigo 5º da Constituição Federal dá direitos iguais a todos. Portanto, a assessoria jurídica se deu o parecer favorável, eu entendo que poderia ser aí ilícito, baseado no artigo 5º da Constituição Federal. O vereador mais quer discutir o projeto? Doutor Paulo. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, senhores assistentes, peço permissão para me explanar aqui do meu assento. Em primeiro lugar, tá, esse questionamento todo é só uma coisa, vereador Ernesto, concordo com Vossa Excelência. Nós estamos hoje aqui nesse embate por causa de quê? Omissão do Estado. Omissão. Não tem segurança. O país não tem segurança. A Constituição brasileira ela está errada. E não tem deputados para ter peito para mudar essa Constituição. Não tem. O que está errado na Constituição? O governo federal, não esse, mas todos os governos federais brasileiros, não têm responsabilidade nenhuma com a segurança dos estados e dos municípios. E para onde vai o dinheiro grande do município de Mineiros? Eu sempre debato isso aqui, vocês estão até cansados de escutar isso. 14% fica aqui, em tudo que nós produzimos, 26% vai para o Estado e a bagatela de 60% vai para Brasília, que não tem responsabilidade nenhuma, zero de responsabilidade de investir na segurança da nação. Isso é horrível. Então nós estamos debatendo hoje, tudo sabe por quê? É omissão. É omissão da Constituição, é omissão do governo federal, é omissão do governo do Estado, é omissão do município. Bom, põe lá fiscal. Está lá, cidade sendo patrulhada. Tivesse aqui uma guarda municipal, como várias vezes eu já coloquei aqui projetos. Era diferente, nós nem estávamos aqui batendo esse papo, nada. E quando fui vereador, eu votei, eu acho, também. Votei para que desse uma fechada, porque a violência estava feia. E 40% da violência foi recuperada, caiu a 40%, não me arrependo de jeito nenhum. Agora, hoje, eu voto favorável a esse projeto, porque eu não entendo que ele vai prejudicar. Eu vou falar um negócio para vocês, o narcotráfico não está a 200 metros dos colégios, não, está dentro dos colégios, lá dentro está o narcotráfico. Quantas crianças a gente vê aí, passa-se nos jornais televisivos, mostrando os caras passando droga, as crianças comprando droga, e é ali que eles começam. Não é nem na porta, é lá dentro. Vocês descem nas prisões, vão lá nas prisões. Vai aqui em Mineiros. É um absurdo o que você vê lá dentro. E outra coisa, a maioria, você vê no Jornal Nacional aí falando, tinha um segurança, Renato, agente prisional para 122 presos. Que segurança é essa? O Estado, o governo, a Constituição ela é omissa. O governo federal é omisso. O governo do Estado é omisso. O governo municipal é omisso. Isso são questões executivas. E nós aqui, por isso é que estamos nessa discussão, a favor ou não. Porque se tivesse a fiscalização, se tivesse tudo certinho, não tinha nada que estar aqui discutindo. Agora, eu acho que é legal, vou votar favorável, porque não é só a questão, viu, Ernesto? Não é só a questão de proteger esses cidadãos que têm o seu comércio, não é por isso, certo? É porque hoje quem quiser comprar uma bebida alcoólica, ele compra. Ele não vai lá no Bitinho, mas ele sobe mais tantos metros para cima, tem um supermercado que é exposto. Você acha que é questão de 2 metros, 3 metros, 30 metros é que vai mudar alguma coisa? Infelizmente, nós não temos a fiscalização. Nós temos, sim, uma omissão, tanto do governo federal, quanto do estadual e do municipal.
E aí vai essa insegurança, esses assassinatos. Vocês estão vendo lá em Goiânia um serial killer, aonde está matando as mulheres, e só mulheres bonitas, jovens. Certo? O que é isso? Não tem segurança, não tem nada. Então eu voto favorável, eu acho que isso aí não prejudica nada. E só para dizer mais uma vez, o narcotráfico está dentro das escolas, infelizmente. Certo? Então, o que precisa ter é esses deputados que vão ser eleitos, os senadores, ter o peito de mexer na Constituição e pegar o dinheiro maior deixar dentro do seu município. Eu queria que se o dinheiro de mineiro estivesse aqui, essa cidade não estava bem arrumadinha. Lógico que estava, mas 14% fica aqui, 26% vai para o Estado e 60% para a nação. E a lei não fala que o governo federal tem responsabilidade sobre a segurança dos estados. Então, lamentável, meu voto vai ser favorável. Eu acho que é legal tanto o projeto quanto a emenda. Obrigado. Passaremos, então, à primeira votação do projeto de lei. Vereadores que estiverem de acordo ao projeto permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por maioria, votos contrários do vereador Washington e do vereador Gervani. Agora passaremos à votação da emenda modificativa número 1. Precisa de ler? Vocês já estão, todo mundo ciente? Todos cientes. Então, de autoria do vereador Marcelo do Vale, votação da emenda modificativa, primeira votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. A emenda não é da Jane? Não, é porque teve uma emenda minha, porque no início eu coloquei só altera o artigo. Exclui o artigo 2º. Aí o Vasco falou para fazer uma emenda, colocando exclui o artigo 2º da lei e tal, só para dizer que é da lei, porque antes eu não tinha colocado. Pois é, mas essa emenda... Altera a redação. Essa emenda eu não estou por dentro dela, estou por dentro da emenda da Giane. Não, é porque o projeto original, eu tinha colocado, fica revogado o artigo 2º caput e seu parágrafo único. Aí o Vasco pediu para colocar, fica revogado o artigo 2º e seu parágrafo único da lei 1232 de 2000. Que eu já tinha colocado só lá. É só uma emenda de redação. Então, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado a emenda número 1 por unanimidade. Passaremos agora à votação da emenda modificativa número 2, de autoria do vereador Tio Marcelo e doutora Jeane. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Senhora presidente. Aprovado por maioria, votos contrários. Sávio, Gerva, Ernesto e Marcelo do Vale. Eu quero que registre aí que eu entendo que fere o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição Federal. Ô, presidente, também gostaria de ferir o artigo... O que, Gerva? Não você votei. é voto favorável? Tá, então voto contrário, Sávio, Ernesto e Marcelo do Vale. Gostaria de colocar justificativo ao artigo 6º, que é o direito social ao trabalho, mas que eu não sou contra, votei contra, porque eu acho que devido ao artigo 6º da Constituição, mas quando já permite o estabelecimento em frente ao ensino superior, já regulamenta algumas questões, já teve divergências, então já facilita algo a emenda, com certeza, e também eu gostei da disposição que os vereadores Marcelo e Jeane falaram que procuraram professores, diretores, pastores, então tiveram pelo menos a importância de pesquisar e interar no assunto. Então, passaremos agora à segunda votação, é o último projeto para a gente encerrar a sessão. É a segunda votação do projeto de lei número 15 de 2014, também de autoria do vereador Marcelo do Vale, que dispõe sobre a inclusão do conteúdo que trate os direitos da criança e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental e da outras providências. Vereador, quer discutir o projeto? Foi discutido exaustivamente. Então, passaremos agora à votação. Vereadores que tiverem... Quero manter minha abstenção, conforme foi os votos de ontem. Então, a secretaria registre, por favor, a abstenção dos votos do Gerva e da doutora Flávia. E o meu também. E o do doutor Silvio. Também votei. A mesma votação de ontem. Então, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar.
Então, aprovado por maioria com a abstenção desses 3. Encerradas as discussões e votações, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra para amanhã, dia 8/8.